Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos para ler, meditar, contemplar, refletir a respeito deste grande tratado da devoção que é o Narada Bhakti Sutra. Às quintas-feiras estamos reunidos para esse propósito, para poder aqui ler esses 84 aforismos e tentar entender como o caminho do amor e da devoção a Deus é supremo. Como já disse, aqui em outras oportunidades, Sri Ramakrishna Paramahansa disse: devoção é o caminho desta época e é devoção conforme aquela que Narada ensinou. Então, nada mais significativo do que pegarmos aquele tratado que é nominado como sendo a mentalidade de Narada Muni, para podermos entender o que Sri Ramakrishna está nos apontando como sumo bono. Então, assim vamos fazer. No primeiro vídeo desta série, consideramos os versos de 1 a 5, e hoje vamos aqui entrar no campo da suprema devoção, a característica dessa devoção pura, dessa suprema Bhakti, entre os versos 6 e 11. Eu vou ler aqui os versos e vamos comentando. Como são os sutras, os sutras eles são sequências de aforismos muito breves, que necessitam de comentário, em virtude do seu caráter sintético, muito sucinto, então ele precisa ser comentado, e a lógica deles se complementa, ou seja, como uma japamala, as contas em sequência tornam um canto só. Então aqui, no verso 6, nós vamos precisar ler o verso 5. E até o 4. Estávamos dizendo, que em sua própria natureza intrínseca, ou seja, no que ela realmente é constitucionalmente, Prema Bhakti, o amor divino, nada mais é do que a própria bem-aventurança imortal que as pessoas almejam como mukti, como libertação, que vem espontaneamente pela graça de Deus e pelo auto-sacrifício, combinadamente. Ou seja, eu tenho interesse por algo além das coisas que os meus sentidos alcançam, eu suplico muito por isso, eu corro muito atrás disso, e Deus me revela a característica do amor puro. E quando eu tenho esse estado, o que acontece? O homem percebe sua perfeição e divindade e se torna completamente contente. Que divindade e perfeição é essa? É a sua conexão com Deus, constitucionalmente falando, Nós somos chispas, nós somos anchas, nós somos partes do Senhor. Só que o Senhor, ele é sempre pleno conhecedor de quem ele é e de suas incontáveis partes. Nós não somos conscientes nem de nós mesmos, nem de nossa fonte. Por isso esse processo de Bhakti é importante, Ao atingir isso, o homem não tem mais desejos por nada, ele está livre de tristeza e de ódio, ele não se alegra com nada, ele não se esforça para promover o interesse próprio. Por quê? Porque ele se tornou um blasé, um niilista, não. É porque ele já está cheio de felicidade. Ele já é totalmente contentado. Então ele não tem mais essas questões, dos quereres da pessoa atada. Aí começamos então. Ao perceber isso, que ele é já pleno de uma consciência da sua própria natureza e nisso feliz, o homem fica intoxicado e fascinado, por assim dizer, porque está completamente imerso no desfrute da bem-aventurança do eu, o eu mais verdadeiro e elevado. Ou seja, quando o homem fica nesse estado, ao contrário de ficar assim, blasé e niilista, tanto faz. Já viu a imagem assim do yogi? Não é isso não. Ele está radiante. Quantas vezes vemos, no Sri Ramakrishna Katha, que a descrição sobre Thakur é que Thakur está com o rosto luminoso. Que Thakur está lágrimas
saem dos seus olhos. Um sorriso permanente está nele. Não é? É alegria. Não é indiferença. Porque há aqueles que consideram isso, né? A característica da indiferença. Não é a característica da indiferença. É de uma profunda alegria. E aqui se fala de intoxicado. Quando pensamos em intoxicação, pensamos sempre em características negativas, né? Alguém está chapado de drogas. Alguém está bêbado. Alguém está fumado. Não, não se trata disso aqui. Intoxicado por um alimento estragado. Não. A intoxicação aqui é aquela também tratada muitas vezes, né? Quando falamos de Sri Ramakrishna, ele mesmo fala sobre isso, nas muitas canções que canta. Nós podemos ver isso também na grande literatura a respeito dos místicos no Islã, o sufismo, né? Fala-se sempre muito bem disso, do vinho, da alegria mística, né? Sabemos que os muçulmanos não consomem vinho. Então, por qual razão esses profundos místicos islâmicos estariam falando sempre de taverna, de vinho, de bêbados e de intoxicados? Porque estão intoxicados nesta bem-aventurança do eu. Não é da negação do eu, não é da eliminação do eu. Já viu isso? O objetivo é negar o eu, matar o ego. Coisa de, né, de autodestruição. Claro que não. Tudo que você é o eu. Resta saber que não é o eu atado às características da sede sensorial, mas o eu eterno, o que você sempre foi, sempre é, nunca deixa de ser, mas que é encoberto. Não é? Bhakti, descrito antes como paraprema ou amor supremo, não é da natureza da luxúria, porque é uma fonte de renúncia, ou seja, esclarecendo, esta alegria, este gozo, esta intoxicação, este amor romântico com Deus não tem a ver com sexo, não tem a ver com aspectos sensoriais, não tem a ver com as características da chapação do mundo sensorial. Por quê? Porque ela justamente surge da renúncia dessas coisas todas. Então, por isso a confusão que se faz, né? E se faz muita confusão a respeito disso, né? Então eu vou buscar Madhurya Bhava, o sentimento de amor romântico por Deus. Isso significa dizer que eu vou imaginar sexo com Deus? Não! Quem diz isso é imbecil. Quem diz isso nada sabe. Quem diz isso é louco. Quem diz isso é mentiroso. Quem diz isso é desonesto. Algumas dessas características podem se combinar, inclusive. Não se trata disso. Não se trata de erotismo místico. Se trata do contrário, da superação dessas coisas pequenas para o alcance de um gozo completamente inconcebível dentro dessa estrutura. Ah, mas se é inconcebível dentro dessa estrutura, eu não posso nem mesmo almejar? Claro que pode, porque você é o eu. Ok? Agora, esta renúncia, que é mencionada no último sutra como uma característica invariável de Parabhakti, ou seja, essa renúncia, né? A renúncia do sensorial, melhor dizendo, a renúncia do apego às coisas sensoriais, porque você continua aqui, né? Então você continua tendo acesso a tudo. A renúncia do apego a esta cobertura por cima do Senhor, né? É apenas uma consagração de todas as atividades, tanto sagradas quanto seculares. Ou seja, os eventos em que eu participo na vida são todos marcados por este desapego da vinculação do eu pequeno. Então ele fala aqui das atividades sagradas quanto seculares. Ou seja, mesmo na religiosidade, você pode ter uma religiosidade superficial, presa aos ritos, à vinculação sistemática das coisas que normalmente se faz, e nisso não está definitivamente desfrutando de Prema Bhakti. Quando alcançado esse Prema, quando alcançado esse Bhakti supremo, que é desapegado, o apego ordinário que temos pelas coisas da estrutura do mundo não existe mais. Tal renúncia pela consagração, a completa unificação e indiferença para com tudo que se opõe a ela. Unificação significa o abandono de todo outro suporte. Pode parecer um pouco, né, esquisita essa formulação. O que isso significa?
Significa dizer que, quando você está nesse estado em que contempla-se as coisas livre do apego que se tem à superficialidade delas, você não está mais dependente de qualquer coisa que não seja o próprio Senhor. Porque muitas vezes vemos isso, né? A nossa vinculação religiosa é uma relação também de dependência, de esperança. Eu faço tal coisa para conseguir uma outra coisa, não é? Nós cultivamos relações, nós cultivamos práticas. Por quê? Porque isso vai me dar a garantia da salvação, a garantia de não ir para o inferno, a garantia de que eu terei visões. Não. Alcançado esse estado de amor base, desse amor que me identifica como parte do Senhor, onde não existe mais disputas e quereres, porque já houve a realização desta natureza. O conhecimento de Deus é alcançado por um amor incondicional e por um amor não disputado. Sri Ramakrishna diz isso, né? Deus vai se mostrar para você quando você quiser apenas Ele. Então, quando você tem isso, você não tem mais a busca pelo suporte da tradição, a busca pelo suporte das convenções. Por isso, muitas vezes, esses grandes bhaktas são pessoas que são socialmente incompreendidas. Sri Ramakrishna, por exemplo, vocês podem perceber na fotografia de Sri Ramakrishna, não tem marcas na testa de tilaka para nenhuma das identificações hindus. Ele não usa nenhum colar, ele nem usa o fio bramânico. Ele era um brahmane. Ok? Por qual razão? Por qual razão isso não está presente? Ele era um renunciante, um celibatário, mas se vestia de branco como chefe de família, era casado, ainda que o seu casamento não tenha sido consumado. Por qual razão? Porque ele estava já conectado com Deus, de modo indiscutível, e não estava mais se preocupando com configurar a sua respeitabilidade dentro de uma base tal, de uma tradição. Ele renegava as tradições? Não. Ele, inclusive, apoiava que as pessoas que necessitavam disso para crescer em amor mantivessem muito firmes dentro dessas configurações. Mas ele estava apontando para o caminho além. Ele disse certa vez, quando você alcançar a loucura por Deus, você vai saber do que eu estou falando. É loucura. Mas é uma loucura libertadora. Ok? Então se diz aqui, a unificação é isso, né? Eu já estou com Deus. Né? Aquilo que os cristãos ortodoxos chamam de teoses, união com Deus, ou deificação. Termo pesado, não é para cristãos? Mas é isso. Tornar-se parte de Deus, tornar-se consciente disso. Processo de deificação, teoses. União. União é sempre pelo menos dois, ok? Não tem união de um só com ele mesmo. Não tem. Não tem. União é sempre dois. Você busca Deus. Você é parte de Deus. Não é? E o que é a indiferença que foi falado aqui, né? A completa unificação e indiferença para tudo que se opõe à renúncia do Bhakta. A indiferença a aqueles fatores que são hostis à devoção, que significa realizar as atividades seculares e sagradas que sejam favoráveis à devoção. Ou seja, o que eu pratico? Eu pratico aquilo que é favorável à devoção. Sri Ramakrishna estava sempre em Deus, mas ele não deixava de repetir o nome. Eternamente repetia o nome. Ele não deixava de servir incenso, de cantar, de se prostrar, de colocar guirlandas, tudo isso. É claro que a sua prática convencional, presa a horários, circunstâncias e elementos, foram reduzidas até serem eliminadas. Mas no seu estado profundo de constante comunhão com Deus, ainda assim ele manifestava apenas as atividades que favoreciam isso. E claro, exortava a todos que o buscavam a ter essa compreensão, não é? O que você vai aumentar na sua vida? Aquilo que favorece a devoção.
O que você vai reduzir na sua vida? Aquilo que prejudica o seu senso devocional, não é? Então, esses elementos aqui são fundamentais para que nós tenhamos a compreensão desse elemento da devoção suprema. É isso, meus amigos. Ficamos aqui nesta reflexão desses conjuntos de sutras do Narada Bhakti Sutta. Eu recomendo muito, com toda certeza, que vocês acompanhem o vídeo anterior, a qual eu falo um pouco de quem é Narada, falo um pouco desse lugar da devoção, o que é o Bhakti Yoga, como isso se configura dentro do ensinamento, da prédica de Sri Ramakrishna. E assim vocês vão ter sempre esse fio, né, continuado, que vai fazer com que o entendimento seja mais fácil. Ok? Na próxima semana continuamos aqui com mais uma sequência desses sutras, são 84, e nós vamos passar por todos eles para que essa metodologia sobre o caminho desta época seja por nós compreendida. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.